eu quero lhe oferecer a certeza de que cuidar da sua carreira é fundamental. E sabe por que você tem que cuidar dela? Cuidar da nossa empregabilidade é um ato de cidadania. O verdadeiro cidadão é aquele que cuida do seu fazer profissional, sabendo que não existe profissional sem competências outras, emocionais, técnicas e por aí vai. Então eu quero lembrar a você, a partir de agora, deixar com você de uma forma mais didática, 8 competências. A primeira competência tem muito a ver com o seguinte: será que nós estamos prontos para provocar mudanças? Eu trouxe um bichinho de estimação e gostaria que ele fosse focado aqui. E eu queria que cada ser humano que está vendo nesse momento esse objeto fizesse uma reflexão. Eu quero fazer uma pergunta: quais são os seus sentimentos ao olhar para esse objeto? Eu vou até fazer aqui um pupurri com as pessoas que estão aqui no nosso estúdio e pedir que as pessoas falem qual é a sensação que a gente tem quando olha para esse objeto tecnológico. Velho? Mais o quê? História, mas eu não sei se eu posso usar essa história hoje. Ele tem uma história, mas eu não sei se eu posso usar essa história hoje. Mas o quê? O que esse telefone nos mostra? O quanto já avançamos. O quanto já avançamos. Alguém tem um moderninho aí para eu colocar do lado? Assim, o menorzinho possível. Esses inclusive com penduricalhos é uma beleza também, né? Então, a emoção na tecnologia. Então tá aqui, né? Então olha só, ele teve história, mas não sei se eu posso usar hoje. E aí quando a gente olha para o diferente, o quanto nós já avançamos. Mas vamos voltar para esse objeto. Então ele tem a sensação de inutilidade, é isso? Já que eu não posso usar hoje? De ultrapassado? Qual é a sensação que cada um sente? Alguém quer colocar mais? Mas não existiria aquele se não tivesse existido esse. Não existiria aquele. Faz parte de uma história, de um percurso. Acho que deixou a marca, tem uma marca, né? Ele tem uma marca. Tem uma marca. Quando ele foi vida e útil, ele teve a sua marca. A minha pergunta, então... Uma personalidade incrível. Uma personalidade incrível. Aliás, é uma personalidade incrível. Agora, eu preciso que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. Por mais que ele seja um objeto que tenha história, ele hoje não me é útil na função básica dele, que é a comunicação. Quando olham para nós, na nossa atuação no dia a dia, qual é a sensação que estão tendo? A do telefone preto ou a do telefone celular? Nós estamos passando uma história atualizada ou estamos passando uma história que não foi renovada? Provocar mudanças, portanto, tem a ver com o seguinte: eu, como educador, como um profissional, preciso ter a marca chamada você, como uma marca agente de mudança, agente de transformação. E para que essa competência seja estabelecida, porque quem não tem competência não se estabelece, para que essa competência seja estabelecida, num primeiro momento, a gente precisa se desfazer de determinadas práticas que foram úteis, mas que nesse momento não vão facilitar a nossa comunicação. Uma outra questão que é necessária num agente de mudança é que ele lembre que a verdadeira missão, o verdadeiro papel de um educador é tirar as pessoas da zona de conforto. A pérola na ostra, ela só se transforma numa joia quando ela reage ao desconforto de um grão de areia que incomoda, 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 e desse incômodo ela vai liberando uma substância que vira uma pérola. Pérola, uma joia. O talento humano é assim. Só quando a gente sai da zona de conforto é que o nosso talento é reconhecido. Portanto, ser um agente de mudança da sua própria vida, ser um agente de mudança dos que estão à sua volta, ser um agente de mudança das práticas educacionais, da metodologia de ensino, ser um agente de mudança da classificação dos currículos, ser um agente de mudança na relação professor-aluno, ser um agente de mudança nos encontros epistemológicos. Nossa, mãe! Aqueles encontros da aquisição do conhecimento, ser um agente de mudança é a primeira competência. A segunda competência, portanto, uma vai complementando a outra. A segunda competência tem a ver com o seguinte: organize e dirija a sua própria história.
Ou seja, a vida não vale nada se você não tem uma boa história para contar. Nós precisamos fundir as nossas aspirações, os nossos sonhos, tudo que nós falamos até agora, a uma história que precisa ser escrita. Você é o arquiteto do seu próprio futuro. Você escreve o seu plano de carreira. O melhor plano de carreira do mundo é aquele do tipo, faça você mesmo a sua. Portanto, escreva a sua história. Não sente na calçada e fique chorando, ó vida, ó azar, quem poderá me defender? Escreva a sua história, independente do cenário atual e de dificuldades. Eu não tenho o menor constrangimento de compartilhar com você que até aos 18 anos de idade, a minha vida era num lugar que eu fazia com que ele fosse mágico. Acho que nós, cariocas, né, nós aqui no Rio de Janeiro, conhecemos bem o Complexo da Maré, a favela da Maré. Eu tenho o orgulho de ter sido criada ali até 18 anos de idade. Mas se eu não conseguisse ouvir um agente de mudança chamado José Gomes da Silva, o meu pai, dizendo assim, olha, se a gente não reagir, qual vai ser o nosso futuro? Escrever a sua história é entender que você precisa organizar, ou seja, planejar, executar, ter controle, estar monitorando os seus passos e agindo sempre no sentido da melhoria. E aí você tem que dirigir a sua história olhando para o futuro. Qual é a sensação que a gente tem quando dirige um carro olhando pelo retrovisor? É de estar dirigindo a nossa vida, o nosso futuro, somente com dados do passado, com coisas do passado, com culpas, ou culpando pessoas ou instituições por coisas que a gente não conseguiu fazer. Lembre-se, colabore com seu biógrafo. Assuma o controle da sua própria história. Terceira competência. Aí ela já é uma competência óbvia, mas que é preciso que esteja presente aqui agora. Administre o seu processo de educação continuada. Aproveite todas as oportunidades que a instituição dá para você estudar. Lembre-se que seu diploma é que nem cartão de crédito. Você só pode usar se você estiver depositando novos conhecimentos. Terceira competência, cuide do seu plano de educação continuada. Então a quarta competência começa a vir para o nosso lado, o lado que nos move à vitória. Você ainda acredita em valores universais? Valores. Quais os que você acredita? Então, a quarta competência, socialize com entusiasmo os valores necessários ao bem-estar da sua profissão. Valores como o amor, como a paz, como a solidariedade, como a honestidade. Valores universais que a gente vive aprendendo, mas não necessariamente aplica no nosso dia a dia. Então, essa competência que é a quarta, entenda que é a alma da instituição, quando a gente trabalha com valores. Valores, você ainda acredita nele? Quem acredita, realiza. Quem não acredita, boicota, vira peixe ensaboado. Portanto, a quarta competência, seja alguém que com entusiasmo socializa valores.